28. Você que trouxe Bíblia, compartilha com o teu irmão do lado. Você que não trouxe, vai aparecer aqui. Irmãos, nós começamos semana passada. Tá dando para me ouvir aí no fundo? Nós começamos a semana passada. Pode sentar, irmão, se quiser pode ficar à vontade. Pode sentar. Semana passada nós começamos a falar sobre se nós queremos ter um ano, não é à toa que eu creio que Deus tocou no coração do irmão, de 2025 abençoado, próspero, diferente de 2024. Nós precisamos começar a praticar algumas coisas. E a primeira mensagem que nós falamos é ser mergulhado na presença de Deus. Se nós queremos ter um ano abençoado, se nós queremos que a nossa família flua, que os nossos sonhos se realizem, a primeira mensagem foi sobre nós temos que mergulhar na presença de Deus, porque a presença de Deus é o que vai fazer nós sermos abençoados em 2025. E a semana passada nós começamos uma mensagem dizendo que para que nós venhamos começar certo, nós precisamos estar plantados na igreja. Como é assim, pastor? Preciso viver 24 horas dentro da igreja? Não. E aí nós falamos, pode passar para frente, pode ir. Nós falamos sobre, o primeiro, que a igreja, ela é uma comunidade de amor, assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três se formam um. A igreja deve ser uma comunidade de amor, porque aonde há o amor, Deus transborda com a sua presença, amém? E nós falamos também isso. E aí agora nós vamos falar, que nós lemos o texto que fala que a igreja é a porta dos céus. E aí vamos ler o texto que diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã, e chegando a determinado lugar parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto, e tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, e para o leste, e para o norte, e para o sul. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência, amém? Eu vou parar por aqui. Amados, nós vamos ver nesse texto que Jacó começa a dormir, e agora ele tem um sonho onde há uma escada, e essa escada liga da terra ao céu, e aí ali ele está vendo anjos de Deus subindo e descendo. E aí nós vamos entender que ele vai dizer que ali havia a presença de Deus. Ele fala que esse lugar então é a casa de Deus. Eu não vou ler o texto todo, porque a semana passada nós já lemos. Mas para quem não conhece, não sabe, há um estudo feito sobre a respeito da pedra. Nós conhecemos que essa pedra que é ungida por Jacó, ela representa o Senhor Jesus, que vai dizer que a pedra angular, que é a rocha viva. Ele vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que nós vamos aprender que o conceito agora de casa de Deus começa a aparecer na Bíblia. E ele fala que ali era a casa de Deus, porque ali havia uma escada onde havia o acesso de Deus, descendo com seus anjos e subindo. O que nós aprendemos? Que quando nós estamos reunidos como igreja, há uma presença de Deus, onde os anjos de Deus sobem e descem. E se nós estamos nesse lugar, o milagre de Deus vem e acontece no nosso meio, quando nós estamos reunidos, amém? Então, amado, vai dizer que agora, lá em Atos 7:48, que todavia o Altíssimo não habita em casa feitas por homens, em outras versões por mãos humanas. E aí eu falei a semana passada, a igreja é isso aqui? A igreja somos? Então quer dizer que Deus por um bom tempo, Ele habitou temporariamente em tendas, Ele habitou em um templo, mas hoje Ele habita na minha e na sua vida. Então aonde você for, a presença de Deus vai com você. Aonde você colocar as plantas de Deus, dos seus pés, Deus vai com você. Porque eu e você somos agora a habitação do Deus vivo. E aí, amados, o que eu acho interessante, que agora nós vamos aprender que o homem de Deus fala assim, que Deus não habita mais em casa feita por mãos de homens. E aí ele diz num outro texto, 1 Timóteo 3,15: Mas se demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na onde? Eita, vocês estão aqui? Na onde? Que é a quem?
coluna e fundamento da... Então nós aprendemos que a casa de Deus é quê? É a igreja. E é ali que Deus habita, certo? Pastor, Deus não habita na minha casa? Claro que habita. Deus não habita nas células? Habita. Mas a maior proporção de Deus realizar milagres é onde? Eita, só a irmã que está aqui. A maior proporção de Deus realizar milagres é onde? É onde tem um povo de Deus reunido, que foi lavado e remido no sangue. Mas lá em Hebreus também diz, ó, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Olha só, irmãos, que interessante. Após a visão que Jacó teve, ele agora declarou que a casa de Deus é a porta dos céus. Oh, Deus lindo. Amados, eu não sei se você entende. Todas as vezes, quem passou por luta hoje só para vir para a casa de Deus? Só levanta a mão, ó. Foi um levante, não foi? Uma briga, e aí atrasa, aí um levante, e aí topa o pé, e a gente fala, hoje eu não vou para a casa do Senhor não. Para você ver, porque o diabo, ele fica furioso quando você entra por aquelas portas, porque aqui tem a presença de Deus, aqui tem a transformação, aqui tem a bênção, aqui tem a proteção de Deus. Então todas as vezes que o diabo se levantar durante o dia, aí você tem que falar, é hoje que eu vou mesmo, e eu vou pisar na cabeça dele, porque é na casa de Deus que eu vou receber a minha bênção. Amados, vai dizer que essa pedra que Jacó rejeitou, ou que Jacó ungiu, foi a pedra que os profetas, ó, os homens doutorados na lei rejeitaram. E aí eu vou chegar aqui agora e vou ler só mais um texto para você, que está em João 1, 50, 51. Você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amados, nós acabamos de ler que os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo, é na onde? Na onde? Na igreja. Então você crê que aqui os milagres de Deus podem acontecer aqui sobre a tua vida? O irmão aqui declarou, amados, eu quero declarar sobre a tua vida, o ano de 2024 não acabou, ainda Deus vai realizar muitas coisas no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, amados. Nós não podemos falar assim, já acabou o ano. Irmãos, eu já vi Deus mudar histórias em apenas um dia. Elias, irmãos, por um dia estava na caverna com depressão, no outro ele está orando para chover, está orando para Deus mandar fogo do céu, irmãos. Você está entendendo o tamanho do poder de Deus? Vocês estão aqui comigo, irmãos? Prometo que eu vou ser breve. Então vamos lá, pastor. Se a igreja é a porta dos céus, nós aprendemos aqui a segunda coisa, que a igreja é o lugar da manifestação do quê? Da presença de Deus. Por que, pastor? Jacó falou assim, ó, sem dúvida Deus está neste lugar. Amados, se Deus está no lugar, é sinal que tem bênção de Deus para nós, não tem, irmão? Se Deus está no lugar, Ele está dizendo para você essa noite, eu não sei como que você entrou aqui despedaçado, eu cuidarei de você. Foi o que Ele disse para Jacó, aonde você for, eu vou colocar os anjos para te guardar. Ei, essa crise é só um momento, essa tribulação é só um momento. Aonde eu estou, eu faço algo novo todos os dias. Mas você precisa estar plantado na minha casa, na minha presença. A primeira coisa que Jacó falou, irmãos, ele entendeu que aquele lugar é lugar da presença de Deus. Amados, é melhor estar no lugar onde não tem a presença de Deus, ou onde está a presença de Deus? Nós também, irmãos, precisamos compreender que a igreja é o lugar da presença de Deus. Não pode virar um hobby. Eu venho aos domingos aos cultos, mas eu tenho que ansiar a semana nas minhas células. Eu tenho que ansiar a semana, o domingo estar lá reunido, adorando, porque é lá que Deus vai derramar o meu milagre, irmãos. Amados, hoje Deus está dizendo para cada um de nós, é na minha igreja, é a igreja que é a porta dos céus. Eu estou com você em 2024, e é lá que eu vou estar com você em 2025. Nós vamos tomar posse dessa palavra, amados. O irmão leu aqui, eu não falei nada. Pois onde, pode colocar aí, irmã. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali. Então, amados, se nós estamos aqui, tem mais que 2 ou 3, Deus se faz presente. Eu não sei o que você veio buscar aqui, mas saia daqui com fé, que você vai receber, irmãos. Irmãos, eu estou fazendo um curso
sobre escola de cura. E muitas das vezes, irmãos, sabe por que não acontece cura aqui na hora da oração da fé? Não é porque os obreiros não têm fé, irmãos, é porque muitas das vezes você não tem fé que Deus pode derramar a cura aqui essa noite. Você vem como se fosse mais uma vez uma rotina. Eu estou aprendendo, irmãos, que se nós tivermos fé, irmãos, se nós acreditarmos que a oração feita com fé, o Senhor derrama cura. Amados, não é o irmão que vai te curar, é a minha fé junto com a dele, que Deus vai me curar. É a fé, irmãos, colocada em prática. O que eu aprendo aqui, irmãos, com esse texto que nós lemos, Deus está garantindo que sempre estará no nosso meio. Pastor, mas ir para a igreja é difícil? Claro que é difícil, porque o diabo não fica contente quando você vem para a casa do Senhor. Mas é nesse lugar, que é o lugar que a Bíblia diz que é lá que Deus derrama a bênção sobre os irmãos. Eu vou fazer uma pergunta para você. A igreja é um prédio? A igreja somos nós, irmãos, quando nos reunimos. Nós precisamos entender, irmãos, que a igreja não é uma reunião de apenas homens, mas dos filhos e filhas de Deus que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, amados. Por isso eu preciso estar reunido como igreja. Eu vou fazer uma pergunta para você: é bom ficar sozinho? É bom ficar sozinho? Quando você fica muito tempo sozinho, o que vem depois? Depois da solidão vem o que? A depressão. Sabe o que significa depressão? Cada vez mais eu vou afundando. Mas quem está com alguém do lado nunca vai afundar, porque sempre vai ter alguém para levantar as suas mãos. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, a igreja é o lugar de ligação entre Deus, entre a terra e os céus. A Bíblia vai dizer que Jacó viu uma escada que estava na terra e uma escada que estava e lá subia os anjos de Deus. Então ele vai falando assim, a igreja é o lugar onde a terra sobe e o céu desce sobre as nossas vidas. A Bíblia vai dizer, irmãos, ele falando, ele viu os anjos descendo e subindo. Aí a minha pergunta: como que isso acontece hoje em dia, pastor? Será que realmente a igreja é uma escada? Irmãos, isso vai depender da minha e da tua fé. Sabe, porque há uma ligação entre a terra e os céus na igreja, irmãos. A única coisa que Jesus deixou estabelecido, eu vou mandar o Consolador, e vocês continuem a minha obra. A única coisa que Jesus mandou estabelecer foi: sobre esta pedra estabelecerei a minha. Eita glória. Jesus falou assim para Pedro, assim, sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja. Igreja, gente. Jesus não mandou construir nada a não ser a igreja dele. E não foi paredes, mas nós, irmãos, quando estamos reunidos, amados. Porque, pastor, eu tenho a necessidade de ir para a igreja, eu posso cultuar de casa. Eu vou falar para você: não cultue de casa, porque isso é uma armadilha de Satanás. Porque é na igreja que há bênçãos sobrenaturais. Porque quando a igreja está reunida em concordância, irmãos. Porque se não fosse necessário ter uma igreja, Jesus ia mandar abrir uma igreja? Cada um adora de onde você estiver. Pronto. Pastor, mas veio o Covid. Veio o Covid. Nós não estamos mais no Covid. Infelizmente o Covid só veio para mostrar realmente quem estava e quem não estava firme. Pastor, como assim? Não era o que acontecia na igreja primitiva, irmãos? Vamos ler aí rapidinho, Atos 2, olha só. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias, olha só, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo olha só, irmãos, e o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iam sendo salvos.
Amados, eu não sei se você está entendendo, mas quando a igreja está reunida na igreja e nas células, a Bíblia vai dizer que é ali que Deus derrama a sua bênção. Outro texto que diz, Mateus 18:18: em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Sabe essa palavra ligar e desligar? Ela significa prender ou desatar. Ela significa o seguinte, para vocês entenderem aqui, ó. Irmãos, quando vocês estiverem reunidos, o que vocês proibirem será proibido, e o que vocês liberarem será liberado. Irmãos, a Bíblia é bem clara. Se a igreja estiver unida e ela orar para o diabo bater em retirada, ele tem que bater em retirada. Mas se a igreja estiver unida, irmãos, e orar, e tiver alguém com um espírito maligno, irmão, o espírito maligno tem que bater em retirada. Então, amados, nós precisamos aprender uma coisa: o poder que tem de nós estarmos como igreja do Senhor. Pastor, por quê? Porque a igreja tem o poder, irmãos, de expressar na terra a autoridade que tem no céu. Por isso que ela é a porta dos céus. Aleluia. Irmãos, a igreja não é uma ONG. Nós não somos um local de eventos religiosos, irmãos. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos a extensão da trindade de Deus aqui na terra. Irmão, onde você vai, é a extensão de Deus na sua vida. É aonde você vai, você toca pessoas. Porque aonde você vai, a presença de Deus vai com você. Porque você é a igreja do Senhor. Mas também nós somos o que, pastor? A porta do céu. Aonde a gente está, irmãos, os anjos sobem e descem. Aonde a gente está, a presença de Deus manifesta, o milagre de Deus manifesta, irmãos. Eles estão aqui, irmãos? Amém mesmo? Irmãos, por isso que Jesus nos ensinou: venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, na terra como é nos céus. O que ele está querendo dizer, ó? Na igreja há um acesso de Deus descendo e subindo, dos anjos descendo e subindo. O que mais, pastor? Ele também está querendo dizer que eu e você como igreja somos embaixadores de Deus nessa terra. O que ele está querendo dizer, pastor? Que assim como os anjos de Deus descem, a igreja tem a responsabilidade de levar os nossos familiares para o céu, levar os nossos familiares a receberem Jesus e alcançarem a vida eterna. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos: a igreja é o lugar do cumprimento do propósito de Deus. Já viu alguém cumprir o propósito de Deus fora da igreja? Hein, irmãos? Não tem como. Uma vez me perguntaram assim: pastor, a igreja salva? E aí, irmãos, vocês acham que a igreja salva? Não. Mas um salvo tem que estar na igreja. O batismo salva? Não. Mas um salvo, ele tem que se batizar. Então olha só, não tem como uma coisa andar fora da outra, irmãos. Você precisa entender que você é igreja, e a igreja não pode estar isolada. Olha só o que o Senhor disse nessa parte: eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra e não te deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Sabe que Jacó recebeu aqui? A promessa que Deus tinha dado a Abraão, a Isaac. Agora a promessa estava sendo passada para quem? A Jacó. Ó, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Que a multiplicação é o parte do projeto de Deus para nós. Ó, ele está falando assim, ó: eu abençoei Abraão, eu abençoei Isaac, e eu vou abençoar Jacó. Tem Jacó aqui essa noite, em nome de Jesus? Eu sou Jacó, irmãos, e quero ser abençoado. E através de você eu vou multiplicar. A tua casa vai se render aos pés do Senhor, os teus familiares vão se render aos pés do Senhor. Porque ele está falando aqui, ó: você vai alcançar toda essa terra onde você está deitado. Amados, o que eu aprendo aqui? Quando eu falo de bênção, a bênção significa força que Deus capacita para nós cumprir um propósito. As bênçãos caem de graça, irmão. Já viu alguém falar assim: ó, caiu tudo do céu de graça?
mas é Deus capacitando para nós alcançarmos a nossa bênção. E como que nós alcançamos a bênção? Através da presença de Deus e através da casa de Deus. Eu vou falar algo para você. Naquela visão da casa de Deus, irmãos, a igreja como porta dos céus, sabe o que ele estava dizendo? Que através de mim e de você, pessoas vão ver os céus abertos. Através de mim e de você, casamentos serão restaurados. Através de mim e de você, os nossos familiares sairão das drogas, do alcoolismo, da prostituição. Que ele está querendo dizer, enquanto você está ligado na igreja, eu uso você para salvar vidas lá fora. Por quê, pastor? Porque a igreja carrega a marca da multiplicação, irmãos. Deus está falando que vai abençoar a nossa vida. Você crê no nome de Jesus? E eu creio que esse ano e o ano que vem, Deus permitir mais ainda. Mas amados, uma coisa que eu aprendo aqui, essas bênçãos que Deus vai derramar e já tem derramado, não é para que nós ficamos somente para nós, é para que nós alcançamos outras pessoas, amados. A bênção é o derramar dos recursos de Deus sobre nós, para que os propósitos dele se cumpram sobre nós. Eu não sei se você está entendendo, mas agora não é Jacó que corre atrás de Deus, é Deus falando assim, ó, eu não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus está mandando dizer para você, ó, continua me buscando na minha casa, na minha presença, que eu não vou te deixar, enquanto eu não fizer aquilo que eu te prometi. E eu já estou recebendo essa palavra, irmão, porque foi feito muitas promessas sobre a minha vida, e eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, e eu me ajude a permanecer firme na tua presença, porque eu creio que o Senhor não vai me deixar, enquanto as tuas bênçãos não se cumprir sobre a minha vida, no nome de Jesus. Muitas das vezes, irmãos, o diabo coloca setas. Sabe aquela bênção que foi falada lá, irmão, quando você servia a Deus? A gente esquece, a gente coloca debaixo do tapete. Aí Deus tem que usar pessoas para nos lembrar daquele sonho que Ele nos usaria para pregar a palavra de Deus, para louvar o nome do Senhor, para ganhar almas aonde a gente fosse. E muitas das vezes o diabo vai minando a nossa fé, irmãos. Os irmãos lembram das bênçãos que nós declaramos sobre 2025? Eu não sei se você está entendendo, mas eu já consigo ver aquelas bênçãos sendo recaídas sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Pastor, por quê? Eu aprendo uma coisa, irmãos. Essa é a missão da igreja. Esse é o nosso chamado, está aí? Eita glória. Nós vamos ser tão abençoados. Receba isso aqui, por favor, em nome de Jesus. Levanta a tua mão. Nós seremos tão abençoados pela presença de Deus, amados, que nós sejamos uma bênção para as pessoas que vão estar ao nosso redor. Eu quero declarar, a bênção de Deus vai transbordar na tua vida de uma forma tão sobrenatural, tão poderosa, que não vai ficar em você, você vai derramar em quem está do seu lado. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu declaro, irmãos. Aí a minha pergunta para você: você é uma bênção ou você é um problema? Vou repetir: você é uma bênção ou é um problema? Aí a minha pergunta: quer ser uma bênção? Eu quero. Então o que nós precisamos, pastor, para ser uma bênção? Primeiro, da presença de Deus. Sem a presença de Deus não somos bênção de Deus para ninguém. É muito interessante, irmãos, que nós temos falado muito de multiplicação, né? E tudo que nós fazemos envolve multiplicação. Nós nascemos bebezinho, não é isso? Crescemos, daqui a pouco namoramos, noivamos, casamos e fazemos o quê? Multiplicamos. Um vai para dois, não é isso, irmãos? Daqui a pouco vem mais um, daqui a pouco vem mais um, daqui a pouco vem os netos, os bisnetos, porque a lei natural de Deus para nós é a multiplicação. É a mesma coisa, a salvação que chegou até você, ela não pode parar em você. Você precisa multiplicar essa salvação na vida de outras pessoas que neste momento estão pensando em tirar a própria vida. Eu não sei se você entende, mas eu creio que na Cristo vive em nós, e nós já temos experimentado isso. E posso acreditar numa coisa, e eu quero experimentar muito mais aqui nesta igreja, irmãos. Muito, muito mais, irmãos. Porque o que Deus tem mostrado para nós é que nós vamos multiplicar, nós vamos salvar muitas almas. Nós vamos crescer de uma forma tão poderosa, irmãos, tão grande, que nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Você crê aqui em nome de Jesus? Será que eu posso contar com a ajuda de vocês? Irmãos, eu acho muito lindo, eu preciso falar isso. Isso não é para se aparecer ou para estar medindo força.
Nós começamos o final do ano passado, falei aqui, né? Foi 43 pessoas total, entre adultos e crianças. Passamos por um vento muito forte. Hoje nós estamos com, eu fiz a última atualização, 98 pessoas. Quer dizer que é o dobro e sobra mais uma. Hoje está muita ausência, eu creio. Final de ano, alguns irmãos estão passando, sei lá, passeando, alguma coisa. Pastor, o senhor está falando isso por quê? Porque nós queremos ser grandes? Não, irmãos. É porque nós estamos competindo com a igreja dali da esquina? Da outra esquina? Não, irmãos. É porque Deus chamou a igreja para ser multiplicadora. Deus falou assim para você, para mim e para você: crescei-vos e multiplicai-vos. E não é à toa que este ano foi o ano do crescimento. Nós vimos a igreja crescer. E o ano que veio é o ano da multiplicação em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos multiplicar na igreja. Ó, irmãos, nós estamos aqui. O nosso terreno está ali. E graças a Deus e graças a vocês, todo mês nós estamos pagando. E eu creio que o ano que vem nós vamos começar a construir ali, em nome de Jesus. E eu creio, eu profetizo isso. Talvez nós não venhamos conseguir, mas é uma meta, que até o final do ano nós vamos estar cultuando ali no nosso tempo maior, e que é nosso, sem pagar aluguel, para honra e glória do Senhor. Então eu vejo a multiplicação de Deus na nossa vida, ou não vejo? Uma igreja que passou um vento forte, chegou a passar um vento tão forte que a gente duvidou das coisas de Deus, e hoje a gente está vendo algo sobrenatural acontecer. Não é isso, irmãos? A nossa luta, irmã, sabe o que é agora? É trazer aquelas pessoas para a célula. Não é isso, irmão, lá? Um monte participando. A nossa luta agora é trazer eles para cá. Por que o Senhor falou sobre isso, pastor? Porque, irmãos, eu não quero ser maior que os outros. Eu quero só cumprir aquilo que Deus destinou para a igreja Cristo vive em nós. E o Senhor falou que nós somos de multidão. Se nós somos de multidão, Deus vai usar a mim e a você para ganhar essa multidão, para a gente ser multiplicador da salvação de Deus na vida das pessoas. Pastor, por que o Senhor quer crescer? Porque assim a gente atinge aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Simples assim, amados. Pastor, porque o Senhor quer que a igreja seja grande. E eu já profetizei, nós vamos ter a maior igreja deste bairro em nome de Jesus. Porque nós vamos cumprir o propósito de Deus nessa terra, neste bairro, neste lugar, irmãos. Está aqui como testemunho, irmãos. Se sair um pouco e voltar, é porque algo de bom tem neste lugar, irmãos. Que nós possamos entender que a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. E se ela é do Senhor, a porta dos céus está aberta sobre ela. E hoje Deus declara sobre as nossas vidas: o melhor de Deus ainda está por vir, amados. Porque nós estamos como igreja, reunindo, adorando o Senhor. O que eu aprendo com tudo isso, pastor? Que nós precisamos entender que se há a presença de Deus, não é só o céu descendo, mas é nós nos unindo para ganhar almas, e as pessoas também subindo para o céu. Qual foi a maior missão que Jesus deu para a igreja? Ide ao todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Amados, essa é a maior missão da igreja Cristo vive em nós, é ganhar almas para Jesus. Mas todos nós precisamos estar na mesma sintonia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus nunca esteve sozinho. Ele não quer que a gente esteja sozinho, e não quer que as pessoas que estejam ao nosso redor continuem sozinhas. E aí eu concluo, irmãos. Eu vou ler um texto antes. Está aí, cara? Aqui, ó. 1 Timóteo, acho que não tem, né? Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Como que as pessoas serão salvas? Através da igreja, irmãos. E quem é a igreja, pastor? É essas paredes que vai sair falando de Jesus? É nós, amados. Alguém aqui já ouviu falar assim, ó, a igreja é a esperança do mundo? Eu já ouvi muitas das vezes, irmão. Porque o mundo já está, sabe, de uma forma que está difícil, irmãos. Então a igreja, ela deve ser a esperança, irmãos. E isso é verdade, irmãos. O mundo tem que ver em nós aquilo que eles não conseguem ver em outro lugar, que é Jesus. O que eu aprendo aqui, o que eu aprendi hoje, irmãos, quero que os irmãos levem isso para casa. Ninguém vai conseguir avançar espiritualmente se ficar sozinho.
Ninguém vai ser abençoado em 2024, no final do ano, e no ano de 2025, se ficar isolado. Você pode tentar, eu te libero. Tenta, você vai tentar 1 mês, 2 meses, daqui a pouco você vai estar capengando. Porque nós não nascemos para ficar isolados, para viver sozinhos, amados. Nós precisamos da igreja. Pastor, é o Senhor que está estabelecendo isso? Não, foi Deus. Por isso que Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele poderia falar assim, eu vou fazer a minha imagem. Mas Ele já estava querendo ensinar que nós precisamos estar reunidos, plantados como igreja do Senhor, amados. A igreja é uma comunidade de amor, amados. Mas a igreja também deve ser a porta dos céus. E aí eu queria falar para você que é líder de célula, ou você que talvez vai se preparar aí para o ano que vem. Irmãos, todas as vezes que vocês estiverem reunidos na célula, lembra que ali é a porta dos céus, naquela casa que está aberta para o milagre descer, para a manifestação do poder de Deus descer naquele lugar. Se tiver alguém dormindo do teu lado aí, dá um cutucão aí, dá um beliscão. Vê aí se tem alguém aí, dá um chacoalhão. A visão, irmãos, mostra que a escada, mostra que os céus estão abertos, irmãos. Pastor, os céus estão abertos em qualquer lugar, amado? Os céus estão abertos em qualquer lugar? Não, amados, é na casa de Deus, é na igreja. Então, irmãos, que eu e você possamos querer ser igreja. Lembra que eu falei aquele dia? Pastor, domingo eu vou para a igreja. Você não vai para a igreja, porque você é a igreja. Você vai apenas se reunir com aqueles que também professam a mesma fé que você, que é a igreja. A igreja somos eu e você. Então para com esse negócio de você vai à igreja. Você é a igreja onde você vai. Você é a igreja onde você está. Pastor, mais uma vez, porque eu preciso me reunir como igreja? Porque quando você se reúne com a igreja, você experimenta mais da presença de Deus, mais da glória de Deus, mais da graça de Deus, mais do poder sobrenatural de Deus. E aí eu finalizo, irmãos. A minha visão, a visão de Deus, a visão da igreja, é como um sonho de Jacó. E deve ser o nosso sonho, de todas as vezes que nós nos reunimos aqui ou nas nossas casas, que lá seja um lugar de salvação, de milagres, de libertação, de transformação. Por isso que eu e você precisamos estar plantados na igreja. Já falei as semanas passadas, você que ainda não está numa igreja, se prepare para uma célula, se prepare para 2025 se inserir numa célula, para você ver como é maravilhoso estar reunido ali na semana, um orar pelo outro, compartilhar as lutas, as bênçãos, louvar o nome do Senhor, receber uma oração. Ontem nós tivemos um momento em casa, irmãos, na nossa confraternização da célula, foi maravilhoso. E não foi uma reunião de homens, foi uma reunião de um povo de Deus que está se esforçando a cada dia para melhorar. Claro, o crente come, que é uma beleza. Esses irmãos aí, misericórdia, acabaram com tudo, nem sobrou, nunca vi. E olha que o Wagner nem estava lá, hein, gente. Mas o que eu estou querendo dizer, amados, que quando nós estamos reunidos, tudo se torna mais gracioso. Então que você, todas as vezes que você vier para o culto, ou ir para uma célula, você possa ir falar assim, eu estou indo porque lá é a porta dos céus, lá é a casa de Deus. Mas o pastor é cheio de falhas. Sim. Os obreiros são falhos. Sim. O ministério de louvor é falho. Sim. Quem fica na porta é falho. Sim. Mas o Deus da igreja não é, irmãos. E Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Por isso que Ele usa os loucos para confundir os sábios. Ele usa os que não são para confundir os que são. Eu te desafio a sair daqui, seja igreja do Senhor. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Queria que você pudesse só pegar na mão dessa pessoa que está do teu lado, por favor. Antes de você fechar o seu olho, dá um sorriso para ela. Olha para ela como é bonita.
Aquele sorriso Colgate. Isso. Tá vendo essa pessoa aí? Ela precisa de você. Precisa do seu incentivo. Precisa da sua ajuda, da sua oração. Agora olha para trás. Olha para trás. Olha que pessoas bonitas. Olha para frente, alguns aí para mesclar. Olha para frente aqui, ó. Isso, um olha para frente. Olha para o lado de lá agora. Vocês olham para o lado de cá. Está vendo esses irmãos aí que estão espalhados? Eles são seus irmãos que vão morar com você no céu. E ele precisa de você. Eu sempre falo isso. Às vezes ele está sorrindo aí, mas o seu casamento está lá todo destruindo. Sua casa, sua família. E você é irmão dele, é irmã dele. Ele precisa da sua oração. Então eu queria te pedir agora, por favor, em nome de Jesus, ore para que ele possa ser a igreja que Jesus sonhou. Pai, nós te clamamos aqui essa noite, Deus, que realmente através desse irmão que eu estou de mãos dadas, quando nós estivermos reunidos, Senhor, possa ser a porta do céu, Senhor, os anjos descendo e subindo, Deus. Pai, que nós possamos ser a igreja, que nós possamos estar plantados na igreja, que nós possamos ser o teu corpo, aqueles que reúnem para te adorar. Pai, nós pedimos também por aqueles que não vieram, Deus, que o teu Espírito Santo incomode-os, para eles entenderem que eles fazem parte do corpo Cristo, o corpo vivo. Pai, eu te peço em nome de Jesus que nós possamos ser igreja onde nós estamos. Quando nós estivermos reunidos como família, que lá haja uma igreja. Quando nós estivermos reunidos como células, que lá haja uma igreja. E quando nós estivermos reunidos aqui no templo, Senhor, que aqui haja a grande igreja te adorando, e os céus abertos, a presença sendo manifestada, o milagre, a cura, a libertação, a salvação, o dom de Deus descendo neste lugar, papai. Que nesse lugar, Pai amado, toda a amargura bata em retirada, toda tristeza, toda angústia, todo pensamento de desistência, todo pensamento negativo, Senhor. Que quando nós nos reunimos, o irmão possa impactar o outro no nome de Jesus, papai. No nome de Jesus. Amém, amados?